Você acredita na existência de Deus? É isso que a gente está falando essa semana aqui na temporada O Sentido da Fé. É uma temporada que a gente está estudando sobre a fé em vários aspectos da Bíblia. E especificamente essa semana a gente está falando sobre a confiança, a crença em Deus. Hoje a gente vai mencionar um pouquinho sobre ciência e religião. Será que ciência e religião elas podem andar juntas? Ou ciência é uma coisa, religião é outra que não tem nada a ver? O que você pensa sobre esse assunto? Vamos ler alguns textos aqui da Bíblia, alguns pensadores, algumas ideias para a gente, com certeza, fortalecer a nossa fé no estudo de hoje aqui no programa Escola Bíblica. Não se esqueça, hein? A gente está ao vivo e a partir de agora eu espero a sua audiência e a sua participação também. Bem rapidinho intervalo e na sequência a gente volta juntos. Até já! E agora sim, juntos ao vivo, o programa Escola Bíblica, O Sentido da Fé. Essa a temporada nova que a gente está começando agora, nesse finalzinho do mês de janeiro. Como o tempo está passando rápido, né? E a gente não pode perder tempo. Temos que estudar a palavra de Deus, temos que conhecer cada vez mais os planos, os desejos de Deus para nós e o cuidado dele também, né? A gente está vivendo um momento difícil na história, tanta incerteza, tantas questões envolvendo o medo, a insegurança, polos diferentes, extremos diferentes, ideias, conceitos. E a gente tem que entender o que a Bíblia diz, qual que é o norte que a Bíblia nos traz nesse momento tão desafiador. Eu quero lembrar você que nessa temporada você pode receber aí na sua casa um DVD que é lançamento aqui da Novo Tempo e a gente vai estar estudando alguns temas que fazem referência a esse DVD. Você vai ver na tela agora aqui, eu vou fazer questão de mencionar para você, é o DVD O Sentido da Fé, tá bom? Nessa temporada a gente vai estar oferecendo esse DVD para você. A partir de amanhã eu quero mostrar ele físico aqui, o DVD na minha mão, mas você pode ver aqui na tela agora O Sentido da Fé. Enquanto eu vou mandando alguns abraços aqui, você está vendo aí na tela a capa desse DVD, que você pode pedir gratuitamente para a gente aqui, tá bom? Para você estudar sobre esse tema, falando sobre fé, vários aspectos. Eu vou aproveitar e mandar alguns abraços no comecinho do programa para as pessoas que já estão acompanhando a gente. Especificamente hoje a gente não está transmitindo pelo Facebook, mas nós temos a rede social hoje que é o Instagram e você pode escrever para a gente aqui no Instagram, tá bom? Siga a gente no Instagram, @Escola Bíblica NT, você está vendo na tela. E eu quero mandar um abraço para quem está escrevendo para a gente nesse momento aqui. O telefone para você pedir esse DVD ou o WhatsApp vai aparecer na tela para você agora. Liga agora, não perde tempo não, é gratuito, é um presente da Novo Tempo para você. Tá? O telefone é o 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça o seu DVD, novidade aí. E também o WhatsApp que é o 12 98244 4449. Um abraço muito especial para o Diassis que está assistindo a gente. O Diassis é alfaiate, ele está sempre acompanhando a gente aqui no programa Escola Bíblica. A Gabi acabou de desejar uma boa noite, a Janaína Silva, não perca um programa, pessoas que acabaram de escrever. Também Hernandes Oficial desejando paz, a Gilvane, também a Emília, a Lucimar Souza, dizendo que quer receber o DVD nesse momento. Então, pessoas que estão participando aqui. Deixa eu lançar a pergunta para você, daqui a pouquinho eu quero uma interação sua. Se você não tiver perguntas ainda, se você não tem uma dúvida ainda, se você não quer fazer um comentário sobre o tema dessa semana, pelo menos participar da enquete, você se prepare que daqui a pouquinho eu vou fazer uma enquete para você aqui, tá? Sobre o tema de hoje. Você acha que nós podemos associar fé e religião? A gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai orar, pedir a bênção de Deus sobre o estudo de hoje e que a palavra dele, a Bíblia, acima de tudo, fale para nós, fale ao nosso coração qual que é a mensagem que Deus tem a nos dizer nessa noite, tá bom?
Senhor, obrigado mais uma vez por esse segundo encontro nessa temporada. É apenas o início, apenas o primeiro tema. E nós precisamos que o Senhor nos acompanhe em cada momento. Por favor, esteja ao nosso lado, nos oriente, nos dê clareza mental e nos dê força para praticarmos cada ensino aprendido aqui. Nós pedimos isso e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você sabia que nem todos os cientistas, e isso é uma coisa que infelizmente a maioria das pessoas não sabem disso ou não pensam assim, mas nem todos os cientistas são ateus. Quando se fala em ciência, quando se fala em cientistas, normalmente, grande parte do mundo acadêmico ou mesmo dos religiosos pensam assim, olha, falou em cientista, falou em ciência, é uma linha que se distancia cada vez mais da questão religiosa. É verdade que tempos atrás, quando se falava em filosofia, um bom tempo atrás, a filosofia estava ligada profundamente com a questão da religião. A ciência estava ligada com religião. Só que hoje, 2021, na modernidade, na atualidade aqui, as pessoas desassociaram o pensamento filosófico, desassociaram o pensamento científico da religião. Muitos pesquisadores e estudiosos, grandes nomes da ciência, do passado e do presente hoje também, acreditam em Deus, creem em Deus. E um dos grandes nomes, um dos famosos nomes é do Isaac Newton, um grande estudioso, além de um grande cientista, um nome do relato científico da história. Ele foi um estudioso da lei da gravidade e era um cristão fervoroso também. Olha, além das leis fundamentais, a lei da física, que ele estudou bastante, que hoje a gente pode ver na engenharia moderna e nas grandes construções, todas baseadas na lei de Newton, ele também escreveu muito sobre religião. Você sabia disso? Existe um livro de Isaac Newton, Sir Isaac Newton, chamado Principia. Ele escreveu as seguintes palavras aqui. Olha o que diz no livro de Isaac Newton. Esse maravilhoso sistema composto pelo Sol, planetas e cometas só poderia ter surgido a partir do conselho e o domínio de um ser poderoso e inteligente. Isaac Newton, Principia, um dos livros dele. Então, é claro, existem cientistas, existem intelectuais, pessoas de um conhecimento mais simplório sobre o mundo e pessoas com conhecimento mais aprofundado que creem em Deus e outras não. Mas a gente não pode desassociar ou separar ciência da religião. Isaac Newton também escreveu sobre religião tanto quanto escreveu sobre ciência. Quando a gente lê a biografia, por exemplo, de Isaac Newton, a gente vê que ele escreveu muito sobre profecias. Você sabia disso? Muita gente já ouviu falar sobre isso. Talvez você tenha ouvido falar, talvez não, mas Isaac Newton escreveu sobre o livro de Daniel, sobre as profecias do livro de Daniel e o livro do Apocalipse também. Então, eventualmente, nós já estudamos em algumas temporadas aqui sobre Daniel e Apocalipse e muitos dos relatos que nós apresentamos aqui, entre grandes estudiosos, pesquisadores, nós temos também informações vindas por parte de quem? De Isaac Newton, além de outros estudiosos e teólogos também. Eu quero apresentar para você uma pesquisa que foi realizada em 96, olha aqui, uma pesquisa realizada em 1996 nos Estados Unidos, envolvendo 1.000 pessoas do dicionário biográfico American Man and Woman of Science, você está vendo aí essa biografia, esse dicionário, constatou o seguinte, um dado bem interessante. E olha qual é o dado, você vê no próximo slide aí. 40% dos cientistas pesquisados afirmaram: eu creio em um Deus que se comunica com a humanidade de maneira intelectual e afetiva, ou seja, um Deus a quem podemos orar com a expectativa de obter uma resposta. Então, 40% dos cientistas acreditam em Deus. Quando a gente conversa sobre esse assunto hoje, de ciência e religião, crer em Deus ou não crer em Deus, principalmente no meio acadêmico, no meio religioso, muitas pessoas acreditam que
o meio científico ele tem uma total desconexão com a religião. Se a gente vai nas universidades hoje, aí os jovens, né, você pode estar com um jovem em casa, um filho aí que questiona você e diz assim, que Deus o quê, pai? Que loucura! Quem pensa, quem raciocina, quem tem o conhecimento intelectual mais apurado, entende que Deus não faz sentido nenhum. Mas a gente vai entendendo que essa não é uma visão clara no meio científico. Grande parte dos cientistas acreditam, creem profundamente em Deus. É o que nos mostra o meio científico também através da fé em Deus vista por inúmeros homens que estudam profundamente a ciência também. E a gente vai na Bíblia. Na Bíblia há muita ciência, mais do que a gente imagina. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos para você. Antes da gente mencionar a Bíblia especificamente, os antigos, os mais antigos, povos antigos, acreditavam em várias teorias que explicavam como a terra era sustentada. Então, muita gente não acreditava que a Terra ela estava simplesmente pairando no universo. Uma das crenças era essa daqui, olha. Por exemplo, os gregos, eles criam que o planeta estava nos braços do Titã Atlas. Então, os gregos acreditavam o seguinte, que a Terra, você está vendo ali a imagem da Terra, era sustentada por um grande titã chamado Atlas, que de fato segurava o planeta Terra para que ele não caísse no espaço, a Terra permanecesse intacta, né? Os hindus também, eles falavam que 4 elefantes carregavam a Terra. Você está vendo uma imagem também, uma representação da crença hindu que dizia o seguinte, a Terra, ela não é redonda, a Terra, ela é horizontal, plana, e existem 4 animais, 4 elefantes que suspendem, que seguram a terra, né? E mais uma imagem para você também, uma descrição que você vai ver aqui, é a imagem que no tempo de Moisés da Bíblia aqui, os egípcios, eles acreditavam que a terra havia sido chocada por um grande ovo com asas. Está vendo aqui? Então aqui existe uma história, um relato e um desenho aqui. Então muitos egípcios acreditavam o seguinte, que a terra ela nasceu como se fosse uma gema de ovo, né? Essas eram as visões acerca da terra. As visões que na época eram chamadas de ciência. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia fala sobre a criação. Quero ler com você, Jó 26, verso 7, diz assim, Ele, Deus, estende os céus do monte sobre o vazio e sustenta a terra sobre o nada. Olha a descrição que Jó dizia há muito tempo atrás, que a terra está sobre o quê? O nada. E hoje, milhares de anos depois, né, esse texto aí foi escrito 1500 anos antes de Cristo. Jó já dizia o seguinte, Deus está sustentando a terra. Não existe elefante, não existem homens, ela está no espaço. Ela não é pendurada em um cabo de aço extraordinário, não. Existe um Deus. Então a Bíblia, ela confirma o que a ciência hoje, ou ao longo da história, tem demonstrado. Após o intervalo, eu quero mencionar mais alguns textos bíblicos, pelo menos uma pincelada para a gente hoje aqui, de como a Bíblia mostra que existe uma relação entre ciência e religião e vale a pena a gente acreditar na ciência, na religião de um Deus que é o Deus Criador, que mantém essas duas coisas. A gente volta já. Estamos estudando uma nova temporada aqui falando sobre a fé. Cada semana a gente vai abordar um aspecto da fé, vários temas diferentes, porque a fé é a base de tudo, né? Se você acredita em Deus, se você não acredita em Deus, a partir dessa crença é que a gente entende todos os outros aspectos da vida também. E eu quero lembrar você que nesse momento, se você entrar na nossa rede social, no nosso Instagram, tem uma enquete ali no nosso Stories. E a pergunta é a seguinte, você acredita que existe uma ligação entre fé
e religião, no finalzinho do programa eu quero dizer quantos por cento das pessoas acreditam que sim e quantas acreditam que não, que religião e fé andam juntas ou não andam juntas, tá bom? Quero aproveitar e mandar um abraço aqui também. Hoje eu estou todos os abraços aqui, viu? Tem gente participando com a gente aqui, então um abraço aqui muito querido para a Nathalie Leite, tá ligada lá no Novo Tempo 24 horas, um abraço para você, Nathalie, ou Nathalie, não sei dizer, né? O melhor canal para aprender a palavra de Deus. Também temos aqui a Cortez, é o sobrenome dela, Ruth Cortez, melhor. Ela dizendo assim, se a ciência não anda junto com a palavra de Deus, ela não é nada, é opinião, então, da nossa amiga aqui, a Ruth, que respondeu. E um abraço também para várias pessoas, inclusive para a Crislane, deixa eu ver se é isso mesmo, Crislane e o Paulo, eles são de Caruaru, Pernambuco, estão assistindo a gente aqui, todo o Brasil assistindo. Ano passado nós tivemos em Caruaru, né, a equipe da Novo Tempo aqui, numa caravana, foi muito especial. Um abraço para todos. Uma teoria bastante difundida nas redes sociais, e a gente pode ver isso hoje, é a teoria que a gente até mencionou, eu mencionei no bloco anterior, que é a questão da Terra plana, né? Muita gente diz assim, olha, a Terra é plana. Já ouviu falar sobre isso? Tem uns defensores da chamada Terra plana, que a Terra não é redonda. Quero até mostrar para você aqui, por alto, né, algumas ideias, algumas redes sociais que propagam essa teoria de que nós vivemos numa terra que não é redonda. E você pode até brincar, zombar e rir, mas é algo que as pessoas têm levado a sério, tá? Muita gente não acredita que a terra ela é redonda ou oval, né? Aquele formato mais arredondado aí. Por exemplo, eles acreditam que a terra é dessa maneira. Basicamente assim, é um exemplo, um desenho para a gente entender como muitos acreditam. Por muitos séculos, se acreditava que a terra era plana e reta, e não é de hoje isso, parecido com um abismo, né? No final dos mares ali, como você vê na imagem, no fundo ali. Mas pelo que parece, essa ideia ela voltou muito forte agora, a gente tem percebido, discussões existenciais estão ali no palco hoje para ser discutido sobre ideias contrárias, ideias verdadeiras, falsas, sobre tudo isso, né? Mas a profecia do profeta Isaías, ela desmentiu, segundo a Bíblia, ela desmente a teoria da terra plana. E essa teologia, esse texto bíblico, ele foi escrito há mais de 2.700 anos atrás. Isaías 40, verso 22. Eu vou ler com você na tela, depois você lê na sua Bíblia em casa aí também, tá bom? Isaías 40, 22 diz assim, olha só. Ele, Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Há 2.700 anos a Bíblia já dizia que a terra é o quê? Redonda. Então, ciência e religião podem andar juntas. Por incrível que pareça na mente de muita gente, hoje a ciência tem confirmado a fé, a Bíblia. Existe sempre aquela questão ali, né? A ciência fala e, de repente, a religião ali ela pode errar se não concordar com a ciência, mas o que nós temos visto é que, de fato, o que a Bíblia fala sobre questões científicas tem sido confirmado hoje pela própria ciência. Para você, Voltaire, um dos grandes pensadores históricos também, dizia o seguinte, que a voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz um homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. Qual que é a associação que ele faz? É que uma ciência falsa, ou seja, que existem ciências que são pseudociências, né? Que dizem que comprovam, que provam, que evidenciam, mas que na verdade não passam de charlatanismo, de enganação, né? Existe muita enganação no meio religioso? Demais, você sabe disso. Mas existe muita enganação também no meio científico. Por quê? Porque é onde os homens estão, é onde o ser humano está. E onde há ser humano, há enganação. Há pessoas querendo puxar sardinha para o lado delas, né? Então, quem leva uma vida religiosa pode entender que a ciência faz parte da nossa vida e que os cientistas não querem matar Deus, como muitas pessoas imaginam, né? Alguns querem, alguns não acreditam, mas muitos creem também.
A ciência ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente, seja você um cristão ou não, a ciência faz parte. A gente tem que estar ligado, né, na religião, ou a religião e a ciência também, né? Quantas vidas não foram salvas a partir dos estudos científicos através da ciência, né? Por exemplo, aqui ó, vacina Covid-19, tanta discussão em cima disso, né? Eu poderia lançar uma outra enquete para vocês. Você vai tomar ou não vai? Você é a favor da vacina A, B, C ou D? X, Y, sei lá o que, a número 9. Não importa, existe a ciência. E Deus usa a ciência. E no momento certo, da maneira certa, Deus capacita pessoas. Então, existe uma lógica muito importante na ciência. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê que o fato de sermos religiosos não quer dizer que a partir de agora nós vamos rejeitar a ciência, não, Deus vai me curar, esquece a razão, vamos para a emoção, não. Médicos que buscam sempre se atualizar o conhecimento deles, são uma bênção na vida de todas as pessoas. Então, se você é um criacionista, se você acredita em Deus, a criação das vacinas, os tratamentos preventivos, outros exemplos também, são uma bênção de Deus. São uma conexão entre religião e ciência também. Se a gente vai para a Bíblia, em Gênesis 1, ele comprova, né, se a gente vai no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, ele comprova que a ciência vem de Deus, um Deus perfeito que analisou cada átomo aqui dessa terra. Ele esteve diante do surgimento de cada átomo, tudo criado perfeitamente, harmonia, desde os céus até o mais profundo oceano, existe ciência, existe harmonia, existe lógica, existe coerência também. E a Bíblia aponta essa coerência. E a Bíblia descreve também que Deus ele capacita o conhecimento intelectual das pessoas. Ele capacitou o profeta Daniel. Olha que interessante, falando de Bíblia, a gente mencionou aqui que a Bíblia tem uma relação com a ciência também. Olha o que diz o livro de Daniel, capítulo 1, verso 17, sobre o profeta Daniel. Esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, os amigos de Daniel e Daniel. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonhos. Então, Daniel, ele interpretava sonhos, visões, mas eles tinham um conhecimento o que também? Cultural e científico. Deus capacitou Daniel e os jovens para que tivessem uma compreensão espiritual, sim, mas uma compreensão intelectual também, ciência. Olha que bonito a gente ver isso, né? Bonito a gente ver que Deus é quem capacita tanto o nosso conhecimento, a nossa qualificação espiritual, quanto a qualificação científica. Nós mencionamos aqui, né, Isaac Newton, que cientista hoje respeitado por todas as pessoas no meio científico, sejam elas religiosas ou não, e pensar que um homem desse recebeu esse conhecimento científico de quem? Do Deus Criador de todas as coisas, inclusive da ciência também. Albert Einstein, né, já falava que a ciência sem religião, ela é manca. E a religião sem a ciência é cega. E muitos acreditam que existe uma diferença entre religião e entre ciência também. Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente encerrar hoje, eu vou mencionar para você aqui a opinião das pessoas sobre a enquete que a gente fez. Quantas pessoas acreditam que a ciência e a religião estão ligadas uma à outra? 78% das pessoas que responderam aqui no nosso Stories do Escola Bíblica acreditam que ciência e religião têm uma relação. 22% das pessoas acreditam que não. Religião é uma coisa, ciência é outra coisa. Mas a gente consegue ver na Bíblia aqui, né, que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da ciência também. Quero reler para você o que disse Albert Einstein. A ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Alguns pensam que a fé e ciência são ideias antagônicas, mas na verdade elas se completam. Vale a pena a gente continuar estudando. Amanhã a gente vai mencionar um pouquinho mais
sobre o quanto é válido, importante e é lógico nós acreditarmos num Deus que existe, que está no controle de tudo, que está diante de todas as coisas, que cuida do ser humano e que também utiliza-se da ciência para evidenciar que Ele existe e que Ele está no controle de todas as coisas também. Te espero amanhã, hein? Se Deus nos permitir, ao vivo, 8h30 da noite, estudando mais uma vez essa temporada que fala sobre a ciência, fé, ciência ligadas, uma coisa a outra. Senhor, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais essa noite. Nos ajude a confiarmos num Deus que criou tudo, inclusive a ciência também. Nos capacite, nos abençoe, nos dirija, hoje e sempre, oramos em nome de Jesus. Amém. Te espero amanhã, aqui no programa Escola Bíblica. Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.